Muito bem, estamos em Gênesis, capítulo 26. Estamos dando continuidade na história de Isaac. Na verdade, estamos na história de Isaac desde o capítulo 25, Gênesis 25, 19, onde seria o início do capítulo de Isaac. Mas esse capítulo que fala são essas as gerações, ou essa é a história de Isaac, no capítulo 25, que nós já estudamos, fala sobre Isaac e Rebeca, fala sobre como nasceram os filhos, eles tiveram que esperar muito tempo, mas essa parte da história que vimos foca mais nos filhos, Jacó, Esaú, e a primeira história do conflito entre eles, começando antes com a gestação, e como Rebeca ficou perplexa, enfim. Nós não vimos muita coisa sobre Isaac. Claro que nós já tivemos duas histórias muito importantes sobre a vida de Isaac. Uma foi quando Abraão ofereceu Isaac, ele não era criancinha, nós não sabemos exatamente a idade dele, mas as pessoas geralmente calculam que ele tivesse 15, 16 anos, então ele era um jovem, ele poderia ter resistido, mas a história que fala sobre como Abraão ofereceu Isaac, não tem a pergunta de Isaac, pai, mas onde que está o animal que vai sacrificar? Tem a pergunta dele, mas no momento mais dramático nós não sabemos nada sobre a reação de Isaac, nem antes nem depois. Sim, realmente o foco da história não coloca Isaac como protagonista. E uma das histórias mais bonitas na Bíblia, que envolve Isaac, que é a escolha da esposa, como o servo foi e procurou uma esposa para Isaac. Isaac só estava lá esperando a esposa chegar. Ele não participou, não foi ele que deu as ordens, não foi ele que disse, olha, eu quero que você escolha uma pessoa assim, assim. Então, Isaac, até agora, ele apareceu várias vezes, né, nos relatos, mas nós ainda não tivemos assim, uma história muito dele como protagonista. Então, e na verdade, o único capítulo que vai falar sobre Isaac, sobre as decisões dele, sobre o relacionamento dele com Deus, sobre como o chamado dele, qual era a função, a contribuição dele, o único capítulo é esse que estamos começando agora, Gênesis 26. Nós podemos dizer que dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi muito importante, Deus fez questão de não começar a nação, de não começar a multiplicação da família até chegar à geração de Jacó, os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, foram as 12 tribos. Então, antes de começar a nação, antes de começar o povo de Israel, Deus ficou 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó, trabalhando com cada um muito diferente um do outro, e realmente tendo uma função, uma contribuição importante. Então, nós vamos continuar, isso vai ser um tema, porque até agora a história de Gênesis era mais Abraão, ele é o pai da fé, então todo esse aspecto de pioneiro, de sair da sua terra, de começar um relacionamento com Deus diferente de todos os povos na terra, tudo começou com Abraão, mas agora nós vamos começar a ver com Isaac, depois com Jacó, essa transmissão de uma geração para outra. E por que foi importante? Porque Deus, é claro que tem essas perguntas que a gente não tem a resposta completa, nós temos o que está nas Escrituras, mas assim, a pergunta é, por que Deus não... O próprio Abraão não teve 12 filhos e já foi embora, já começou, não. Por que teve até essa seleção? Era Isaac, não Ismael, era Jacó e não Esaú, falamos sobre isso já. Mas por que Deus aguardou? Por que Deus, o plano de Deus exigiu que fosse um alicerce não de um homem, não de uma geração, mas de 3 gerações, de 3 homens diferentes? Depois houve multiplicação,
mas antes da multiplicação, 3 alicerces importantes. Então, isso a gente vai, nós precisamos ainda ver várias coisas, agora na vida de Isaac, mas depois de Jacó, tem bastante história também. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, porque cada um desses patriarcas, cada um foi importante, cada um transmite algo importante, e nós queremos receber isso que Deus fez questão de trabalhar durante anos e anos para deixar alicerces firmes, que nós possamos também receber isso. Não é só uma genética, não é só uma história, são princípios vivos. Senhor, realmente o Senhor é sábio, o Senhor é alguém que trabalha em cooperação, em parceria com o homem. O Senhor não fez nada apressadamente, sem fazer direito, sem realmente levar cada parte do teu plano a uma realização perfeita. Então, estamos aqui debruçados sobre essa história. Isaac, por mais que tenha tido uma biografia mais curta, mais resumida, ou por mais que não apareça tanto como o pai dele, depois o filho dele, mas ele representou um elo essencial, porque eram 3 patriarcas, eram 3 princípios, eram 3 histórias que foram lançadas para formar esse alicerce. Então, nós queremos aprender, queremos descobrir aquilo que o Senhor quer nos mostrar por essas histórias que estão aqui nesse primeiro livro da Bíblia, para nos mostrar as sementes, para nos mostrar os princípios que fazem parte do nosso DNA, porque nós fazemos parte, nós somos enxertados e fazemos parte também do mesmo povo. Muito obrigado por tudo que o Senhor providenciou, muito obrigado por tudo que nós herdamos, mas sabemos que, além de herdar, nós também precisamos caminhar, e isso que nós queremos aprender, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O título dessa aula é o chamado especial de Isaac, porque nós estamos querendo realmente entender qual foi o papel, qual foi a parte importante que foi reservada para Isaac. Ele cumpriu uma parte essencial. Todos os 3 patriarcas tiveram erros, cometeram erros, não foram pessoas perfeitas, mas representaram algo essencial. Cada um teve uma contribuição, cada um fez parte dessa história inicial. Então, é muito importante isso, queremos olhar com mais profundidade. Mas, como já mencionei, claro que Isaac não sabia disso, mas ele teve um papel, vamos dizer assim, inglório de ser quase que um elo, quase que assim, a história dele pode parecer que ele fosse um elo insignificante entre um pai, ninguém pode duvidar da importância do pai dele, Abraão, e o filho dele, Jacó, também teve uma história bem extensa, várias experiências, vários desafios, coisas dramáticas. Então, assim, a história de Abraão e a história de Jacó são bem mais dramáticas, são bem mais fortes, num certo sentido, do que a história de Isaac. Mas até li em algum lugar que no mundo hoje, incluindo cada um de nós, assim, olhando para o povo de Deus, existem muito mais Isaques, existem muito mais pessoas, vamos dizer assim, com o perfil de Isaac do que de Abraão ou mesmo de Jacó. Todos eles têm aspectos que nós podemos aplicar para a nossa vida. Nós aprendemos, nós aproveitamos, nós aplicamos as experiências dos 3 e de todos os outros personagens na Bíblia. Mas quando nós pensamos assim num perfil, quando nós pensamos num aspecto, para começar, nenhum de nós é chamado para ser um Abraão. Podemos ter
aspectos da vida de Abraão. Podemos, tem pessoas que são pioneiros, que avançam num passo novo do plano de Deus, mas ninguém pode ser igual a Abraão, porque Abraão foi o primeiro, ele foi o pai, né, de todos nós. Então, aplicando isso para a nova aliança, Jesus foi à nossa frente. A simbologia de Abraão aponta mais para Deus Pai. Isaac aponta mais para Jesus como filho. Mas tem essa semelhança na nossa vida, que que Isaac, ele herdou. Então, o nome do chamado especial de Isaac é de ser herdeiro. Ele mostrou a vida dele, nem tanto o que ele fez, mas a vida dele, a posição dele na história, nos mostra o que é ser herdeiro. E quando nós aplicamos isso na nova aliança, é mais fácil a gente fazer a comparação, assim, que nós, que nascemos de novo, que fomos resgatados, redimidos, introduzidos no povo de Deus, nós nascemos já como herdeiros, né? Nós temos vários textos do Novo Testamento que falam que nós estamos em Cristo, estamos nos lugares celestiais, que nós já recebemos a vitória, o que Cristo conquistou na cruz já é nosso. Então, nesse sentido, nós podemos aprender muita coisa com Isaac, porque Isaac é essa pessoa que já quando ele nasceu, ele recebeu do pai dele tudo aquilo que o pai tinha feito. Ele não precisou refazer, ele não precisou voltar para o Ur dos Caldeus e também ser chamado de lá. Ele não precisou descobrir se Deus queria que ele estivesse em Canaã ou algum outro lugar. Ele já nasceu lá, ele herdou muitos bens, né? Então, Isaac, ele tem esse papel de herdeiro, mas não é tão simples como simplesmente dizer eu sou herdeiro, eu não preciso fazer nada, eu já recebi tudo, todas as riquezas espirituais em Cristo Jesus, como fala em Efésios. Assim, isso é maravilhoso, mas como que a gente aplica isso? Então, Isaac pode nos ajudar em alguns aspectos disso. Só algumas comparações interessantes antes de começar a leitura. Dos 3 patriarcas, foi Isaac que viveu mais tempo. Não foi muito mais do que Abraão, mas Abraão viveu 175 anos e Isaac viveu 180. Agora, Jacó foi um pouco menos. Jacó foi 147 anos. Então, os 3 tiveram uma vida longa, mas Isaac foi quem teve a vida mais longa dos 3. Agora, Isaac foi o único dos 3, quer dizer, Abraão veio de outro lugar, mas mesmo depois que Abraão veio para Canaã, ele saiu, foi para o Egito, que ele fez também aquela guerra contra aqueles que tomaram Sodoma e levaram seu sobrinho Ló. Então, Abraão, ele saiu, ele também andou por toda a terra de Canaã, ele ficou muitos anos no mesmo lugar, mas Abraão não ficou só em Canaã. E Jacó também, Jacó, né, nós vamos ver depois, mas vocês conhecem a história, ele teve que fugir do irmão Esaú, depois que ele trapaceou para receber a bênção, então ele fugiu de Esaú e saiu também da terra de Canaã, e foi lá para onde estava o tio dele, ficou 20 anos fora da terra de Canaã, e também ele andou mais, e depois, no final da vida dele, também Jacó foi para o Egito. Isaac não, assim, pelo que consta na história, ele não saiu de Canaã, ele não saiu da terra. E até mesmo pelo que consta no registro aqui, no relato, Isaac não andou muito nem dentro da terra de Canaã.
Parece que ele ficou a vida inteira num raio bem pequeno, mesmo dentro da terra, assim, bem no sul. A gente não tem relato, sim, de Isaac indo mais para o norte, mais para outras regiões de Canaã. Então, isso também é um fato interessante a respeito da vida de Isaac. Então, esse capítulo 26 é o capítulo que vai contar alguns fatos, algumas histórias a respeito de Isaac. Hoje nós vamos ficar praticamente na primeira parte, nos primeiros 6 versículos do capítulo 26, porque o que aconteceu? Versículo 26, 1. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Quando foi que aconteceu essa primeira fome que está falando aqui? Em Gênesis 12, bem no princípio da história de Abraão, bem no princípio da sua vida depois que ele chegou em Canaã, ele também teve uma situação de fome e ele foi para o Egito. Muito tempo depois, nem fala exatamente que houve fome, mas em Gênesis 20, Abraão também foi para essa mesma terra que Isaac foi agora, que ele vai agora em Gerar. Mas nem fala, em Gênesis 20 não fala que foi fome, mas pode ter sido. Mas aqui fala da primeira fome que aconteceu nos dias de Abraão. Isso é uma coisa assim, muito interessante. Nós não vamos falar hoje sobre a história de Isaac mentir sobre Rebeca, como Abraão fez isso 2 vezes, uma no Egito e outra em Gerar, e agora Isaac vai repetir. Então, Isaac não só herda, nós vamos falar sobre isso mais na próxima aula, mas Isaac não só herdou a promessa de Deus, a aliança de Deus, que Deus fez com Abraão, e tantas coisas que Isaac já herdou, ele também seguiu num erro que Abraão, o pai dele, cometeu 2 vezes. E Isaac deve ter ouvido sobre essa história. E ele provavelmente sabia, não sei, é uma das coisas meio estranhas, assim, a gente pensar que Isaac cometeu o mesmo erro, a gente imagina, sabendo que Abraão errou, as 2 vezes ele errou. Tem muitas coisas na vida de Isaac que formam um paralelo. Ele não teve que sair de outra terra, ele não teve que fazer várias coisas, mas nós já vimos que Isaac e Rebeca tiveram que esperar 20 anos para nascer os filhos. Rebeca estéril, então isso formou um paralelo. Então, assim, uma das coisas que já vou estabelecer aqui, que vou ressaltar aqui, é que Isaac herdou, Isaac foi alguém que já entrou na linhagem, nem foi uma escolha. Eu sempre penso de Davi e Salomão, que Salomão já recebeu pronto, não só o chamado, mas até a planta para fazer a casa de Deus. Davi deixou tudo pronto, os materiais, a planta, a comissão, a missão para fazer a casa. Então, muitas vezes nós gastamos anos para ver o que Deus realmente quer da minha vida, qual que é o meu chamado, qual que é o plano de Deus para a minha vida. Algumas pessoas na Bíblia já tinham isso pré-estabelecido, mas não é uma coisa mecânica, não é uma coisa só esse legado. Eu acho sempre importante a gente olhar isso, que Salomão teve que ter um encontro com Deus, e aqui também Isaac, ele herda o chamado para entrar na linhagem, e uma das coisas da promessa é que ia se tornar um povo numeroso. Então Isaac tinha que ter filhos, para ele cumprir o chamado de Deus para ele. Não tinha outro jeito. Assim, claro que todos queriam ter filhos, mas isso era uma coisa obrigatória, não tinha como ele cumprir o propósito de Deus na vida dele sem ter filhos. Mas ele também enfrentou um desafio, ele também teve que enfrentar pela fé a impossibilidade humana de ter filhos. Já vimos isso no capítulo anterior.
Agora Isaac vai enfrentar uma situação muito semelhante, praticamente idêntica à situação que Abraão enfrentou. No caso de Abraão, lá em Gênesis 12, quando Abraão acabou indo para o Egito, nós não tem, pelo que também nós entendemos na história, Deus não falou com Abraão para não ir ao Egito. Mas quando ele foi ao Egito, deu tudo errado lá. Tudo não, porque Deus tem uma maneira de transformar situações até de falhas nossas em bênçãos, porque Abraão mentiu, levou uma repreensão de um rei pagão, não fala nada assim de Deus falar com ele lá, então parece que ele realmente estava bem fora da trajetória, como se estivesse perdendo tempo lá. Mas depois que veio, que Faraó descobriu que Sara não era a irmã, que era a esposa dele, Faraó deu um monte de presentes para ele. Então, Abraão acabou lucrando materialmente. Mas fora isso, a história nos parece como um desvio. Mas estava com fome, como é que Abraão ia fazer? Isso a Bíblia não fala, mas nós temos agora uma situação em que o filho, enfrentando uma situação idêntica, Deus vai falar com ele. Então, vamos ver aqui como é que começa a história de Isaac. Então, houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Então, aqui fala que Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, não vamos confundir. Aqui está comparando a fome que Abraão enfrentou e quando Abraão foi ao Egito. Mas Abraão, muitos anos depois, também foi a Gerar e também se relacionou com um rei chamado Abimeleque. Nós não sabemos se esse nome, como Faraó, se Abimeleque era um nome que dava, porque era muitos anos depois, mas pode ter sido a mesma pessoa ou pode ter sido uma outra pessoa com o mesmo nome, né? Isso a gente não sabe. Outra coisa que nós não sabemos sobre essa história, não afeta muito assim a história em si, mas outra coisa que nós não sabemos é se essa história aconteceu, se esse fato aconteceu antes ou depois dos filhos de Isaac e Rebeca terem nascido. Porque quando ele vai a Gerar, ele fala que Rebeca é a irmã dele, o pessoal, assim, todo o povo lá, depois Abimeleque viu Isaac brincando, fazendo carinho com a esposa dele, de uma forma que só se faria com a esposa, não com uma irmã. Então, mas se eles tivessem filhos, como é que as pessoas não iam saber? Então, os filhos não são mencionados nessa história, então pode ter sido esse fato pode ter acontecido antes do nascimento de Esaú e Jacó. Então, Isaac foi a Gerar, não fala se ele ia pensar em ir ao Egito, nós não sabemos se Gerar tinha mais facilidade de encontrar alimentos do que onde Isaac morava. A gente não sabe exatamente sobre esses fatos, mas parece que teria uma grande possibilidade de Isaac não parar em Gerar e ir ao Egito. Então, por isso que o primeiro encontro de Deus com Isaac, e o mais significativo, na verdade, vai ter duas vezes que Deus aparece para Isaac. Em toda a história relatada, nós só temos essas duas vezes que Deus fala com Isaac, que estão nesse capítulo 26. E é um momento muito significativo, porque Deus fala com Isaac. Claro que Deus queria falar com ele, era muito importante Deus estabelecer a sua aliança com Isaac pessoalmente. O que eu quero mostrar é que Isaac é um herdeiro, ele é um elo, assim como nós somos elos na nossa vida, na nossa geração. Cada geração é um elo entre a geração anterior e a geração que vem depois.
porque o plano de Deus é multigeracional, assim, vai atravessando a história. Uma das coisas que Deus quis mostrar já no início da história do seu povo é que a aliança dele é transmitida de geração em geração. Deus renova, Deus se relaciona com cada geração, com cada pessoa, mas Deus não fala, Deus não estabelece a sua história de uma forma avulsa, uma hora aqui, outra hora em outro lugar. Hoje Deus pode falar com pessoas de qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, mas mesmo assim, a nossa geração, a geração de cada um, é muito interligado. Sim, só para dar um exemplo disso, que me vem à memória agora, a igreja no Ocidente foi muito abençoada, foi muito impactada pela vida de um homem de Deus na China, do século passado, chamado Watchman Nee. Ele estava assim, China é um dos lugares mais distantes do Ocidente, né, o Extremo Oriente, do outro lado do mundo. Os cristãos que se desenvolveram lá, que se converteram na China, foi como resultado de missionários do Ocidente que foram lá. Então, é claro que não foi uma coisa independente. Deus pode fazer coisas independentes, assim, Deus se revela a muçulmanos. A gente tem muitas histórias de muçulmanos que se convertem com um sonho, sem ter um instrumento humano, mas mesmo assim depois eles dependem muito de ter contato, a transmissão das alianças, a transmissão das verdades de Deus, elas não são feitas assim diretamente de Deus para cada pessoa. Deus tem esses dois aspectos que são essenciais, que é cada um ter um relacionamento pessoal, direto sim com Deus, mas também de se conectar à história de Deus que vem de gerações anteriores. E tudo vindo dessa história de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Watchman Nee, ele se converteu na China, mas ele foi muito influenciado por uma missionária britânica. Ele leu muitas coisas, ele foi à Inglaterra, ele foi uma pessoa muito original, muito assim, ele recebeu muitas coisas assim que não foi simplesmente uma cópia, mas ele também precisou se conectar com o que Deus tinha feito em outros lugares e em outras gerações. Então, isso é só para a gente entender como essa questão, e eu acho que Isaac mostra muito essa questão de ser um elo, de ser uma parte, no caso de Isaac, não inovador, ele não inovou, ele teve muitas experiências iguais. Nós vamos ver nesse capítulo que até uma das histórias principais da vida de Isaac é como ele furava poços, e ele começou reabrindo os poços que o pai dele tinha furado. Então, muita coisa assim mostrando como foi um elo, mas era algo que Deus estava fazendo na vida dele. Então, acho que essa combinação de como Deus transmite de uma geração para outra, mas para validar e para realmente se tornar uma possessão dele, ele mesmo precisava ouvir de Deus. Então, versículo 2 é interessante, é uma mesma expressão que fala algumas vezes sobre quando Deus falava com Abraão. Nem sempre fala como que Deus falava com Abraão. Nós temos alguns encontros que são detalhados e que, em Gênesis 18, Deus apareceu em forma humana, mas às vezes fala que Deus apareceu, que Deus falou, mas muitas vezes usa na vida de Abraão essa expressão que Deus apareceu. A gente fica curioso, assim, querendo saber como que foi. Deus apareceu como? Era um sonho? Ele via alguma coisa? Enfim, mas Deus apareceu. Então foi algo muito palpável, né? Foi um encontro muito real, que ele não podia duvidar. Não foi uma impressão na mente. Deus realmente apareceu para ele.
Então, Deus apareceu, o Senhor apareceu a Isaque, no versículo 2, e disse: não desças ao Egito. Então, uma das coisas, assim, nós vamos ver isso na vida de Jacó e até mesmo na vida de Abraão. Deus tem um cuidado muito especial, e essa é uma das partes que eu acho que, até assim como eu falei, assim, Isaac foi um homem que não saiu, ele não saiu, Deus ordenou, não saia da terra, nem faça o que seu pai fez, de ir ao Egito, não vá para lá, fique na terra. E esse simbolismo, a gente sabe que tem um aspecto literal, porque essa terra até hoje é dos descendentes, né, do povo de Israel, e tem profecias até sobre o reino milenar, sobre a volta de Jesus. Então, essa terra que Deus escolheu, que Deus deu a Abraão, tem uma aplicação literal, mas tem também um significado espiritual. Eu fico muito, assim, há anos que isso é um assunto que me encabula, que me empolga, assim, pensar o que seria essa obsessão, se eu posso dizer assim, de Deus com essa terra. Não saia da terra. Eu quero lembrar a você que quando Jacó foi fugir de Esaú, Deus apareceu naquele sonho memorável em Gênesis 28, né? Deus apareceu em Betel, né? Naquela escada, e Deus falou com ele. Foi o primeiro encontro de Jacó com Deus também, e foi ali que Deus renovou para Jacó também essa mesma aliança. E qual foi a ocasião em que Deus falou assim: eu preciso falar com Jacó? Qual foi a circunstância? Exatamente aqui no caso de Isaac, Deus falou com ele para não sair, mas para Jacó ia sair da terra, ele tinha que fugir. Cada geração tem circunstâncias diferentes, situações diferentes. Para Isaac era: não saia. Agora, Jacó ia sair, mas Deus falou assim: olha, você está saindo, mas você precisa voltar. Então, tem algo muito especial, até mesmo na vida de Abraão, quando Abraão, antes de Abraão ir para o Egito, não faz uma conexão como se fosse um dia antes ou no mesmo dia, mas antes de Abraão ir para o Egito, Deus apareceu para Abraão em Siquém. E depois que Abraão voltou do Egito, assim, teve aquela separação com Ló, mas Deus apareceu para ele de novo. Então, Deus tem uma conexão muito grande entre estar na posição, estar no lugar certo que Deus deu, e esse lugar, que claro que nós podemos aplicar de várias formas, hoje não tem uma terra, tem a vontade de Deus, o chamado de Deus. Eu preciso estar na posição, no lugar que Deus me deu. Deus deu a Isaac uma incumbência. Ele não ganhou isso porque ele saiu, explorou e Deus o guiou, como aconteceu com o pai dele. Ele nasceu na terra de Canaã, mas Deus deu para ele uma incumbência. E eu quero que você veja aqui, porque fala várias vezes, né, a mensagem de Deus é do versículo 2 até no versículo 5. Mas várias vezes Deus enfatiza essa questão da terra. Vamos só olhar isso aqui. Não desça, versículo 2, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Até mesmo Deus está falando isso muito semelhante. Abraão recebeu assim: vá para uma terra que eu te mostrar. Mas para Isaac já estava na terra, mas ao mesmo tempo Deus está falando: habita onde eu mandar, habita no lugar que eu ordenar. Então ele também tinha que ficar na terra, e aqui tem até um aspecto de que ele tinha que ficar onde Deus mandasse. Esse é o primeiro ponto. E no versículo 3, ele fala, a minha tradução aqui fala assim: mora nesta terra.
Mas essa palavra mora, porque no versículo 2, habita na terra, pode parecer que é a mesma palavra, mas não é. Habita na terra, ou fique na terra, tem realmente a ideia assim de se fixar. Fique aqui, se estabeleça aqui, versículo 2. Mas versículo 3, a palavra morar, na verdade é uma palavra que significa peregrinar. É uma coisa não permanente. E não só assim que eles habitavam em tendas, e a gente já viu isso com Abraão, essa ideia assim de peregrinar. Deus não deu a Abraão a posse da terra. Deus deu a Abraão a promessa da terra. Qual que é a diferença? A diferença é que Deus deu, inclusive deu garantias, fez todo aquele processo da aliança em Gênesis 15, e Deus prometeu várias vezes, assim, essa terra será tua, essa terra eu estou dando, essa terra é uma propriedade permanente, eterna, mas ao mesmo tempo ele não possuiu nada. A única coisa que Abraão passou a ter título, ser proprietário, era de um lugar para sepultar a esposa e depois todos os outros patriarcas. Então, a palavra em versículo 3 é: seja um peregrino. O peregrino, essa palavra, ela tem duas implicações. Uma, assim, que você não é dono. E segundo, que é assim como estrangeiro. Essa palavra, as duas palavras sempre vão juntas, né? Ser peregrino e ser estrangeiro, porque você é peregrino num lugar onde você não faz parte daquele povo. Abraão veio de outro povo, Isaac nem podia se casar com alguém dali, porque ele era de outro povo. Ele era um estrangeiro. Ele tinha que tratar as pessoas, ele tinha que ter boas relações com os cananeus, porque ele era um estrangeiro, ele não podia mandar em nada. Deus estava falando, essa terra vai ser sua, vai ser dos seus descendentes, mas isso é uma promessa. Imagine ele falando com todo mundo, essa terra é minha. Eles iam falar assim, não é sua coisa nenhuma. E realmente não era ainda, ele só tinha a promessa. Então, quando nós pensamos, isso aí é uma coisa, como eu falei assim, ainda é algo que eu penso que Deus tem muita coisa para nos mostrar, muita coisa para revelar a esse respeito, do verdadeiro significado da terra como uma realidade espiritual para nós, como filhos da fé, como descendentes pela fé. A terra, ela representa um lugar, não uma coisa vaga, né? Assim, Deus não está falando assim, um dia eu vou trazer meu reino para a terra, mas eu não sei aonde, ou como a igreja pensou durante muito tempo, nós nem vamos ficar na terra, nós vamos embora para o céu. Não, Deus estava falando com Abraão, com Isaac e com Jacó. Isso assim era um alicerce, e não é só para o povo de Israel natural, isso é uma verdade que a terra representa uma posição prática, não teórica, é o oposto de simplesmente falar assim, nós pertencemos a uma outra pátria, mas a gente vive aqui, a gente se torna como qualquer outra pessoa, nós somos cidadãos, e de fato, né, nós vivemos no mundo, sim, nós temos propriedade, nós temos casas, nós temos que morar, trabalhar, etc. Mas a posição de peregrino, a posição de ser um estrangeiro, é algo que é muito difícil a gente realmente abraçar na prática. Mas o que Deus estava falando com Isaac é: você tem uma missão, você tem um chamado de ser um herdeiro, de ser um peregrino, de ser alguém que recebeu já como segunda geração, e todos nós somos a milésima geração, nós somos assim, muitas gerações passaram antes de nós, mas o princípio é o mesmo, não fomos nós
que iniciamos essa jornada com Deus. Não fomos nós que iniciamos a história da redenção. Nós entramos nela como herdeiros. Então tem várias coisas que nós precisamos manter em tensão, e essa é a nossa dificuldade, que a gente pensa, eu não sou tão peregrino assim. Ou nós nos tornamos pessoas totalmente alienadas, alheias ao mundo, né? Tem pessoas que vivem como se nem fizessem parte de nada, ou nós acabamos nos tornando parte de um sistema, parte do Egito, participantes, pessoas como as outras, ter um rei como todas as outras nações, ter estruturas, ter garantias. O que representava o Egito para Isaac? Quando Deus falou assim, não vá ao Egito, o que Deus estava falando com Isaac? Você está enfrentando uma situação de fome. E agora eu quero fazer um paralelo interessante. A terra de Canaã não é a terra prometida? Não é um lugar onde Deus abençoa? Depois, né, no tempo de Moisés, foi chamada assim, a terra que mana leite e mel. Isaac está enfrentando na terra, na herança, no lugar que representa essa base, esse lugar que não ainda não possuímos. Nós temos a promessa do reino de Deus. O reino de Deus, a terra tem um paralelo muito grande com o reino de Deus. Porque o reino, Jesus disse, eu estou concedendo, eu estou dando a vocês o reino. Só que o reino não veio ainda. Então nós temos e não temos. Então Isaac, ele peregrinou na terra, era o lugar que Deus tinha dado a Abraão e que estava dando a ele. Mas Deus estava falando, olha, essa terra que é o reino de Deus, que é o lugar onde vai fluir com justiça, e vai ter bênçãos, e vai ter multiplicação, e vai ter fartura, e vai ser tudo de bom, vai ser o jardim do Éden na terra. Esse lugar hoje está seco. Esse lugar hoje é um lugar de fome. E Isaac queria ir embora. Mas ele queria ir embora para onde? Ele queria ir embora, né, era a opção que eles tinham naquele momento, né? Ele queria ir para o Egito. Agora, o que o Egito representa? Sei que a gente sempre fala, o Egito representa o mundo, o sistema do mundo. Mas vamos pensar, o Egito também era um lugar que muitas vezes tinha seca. Mas a própria Bíblia relata, acho que no livro de Deuteronômio, que a terra do Egito era um lugar que tinha sustento, que tinha o rio Nilo. Depois, no tempo de José, neto de Isaac, teve aqueles 7 anos que até o Egito sofreu muito também. Mas, de maneira geral, o Egito representa um lugar que, quando os outros lugares estão com seca, por causa do rio Nilo, o rio Nilo tem uma fonte de nascente em outro lugar onde tem chuvas, então no Egito tinha água. Mas o Egito representa um lugar, isso tem um texto em Deuteronômio que faz essa comparação de uma forma bem clara, que era o sustento humano. Lá no Egito, a gente não precisa depender de Deus. Lá no Egito, além do mais, que nessa época era um lugar, era a potência, era o lugar que tinha, era o rei, o país que tinha mais poder, que tinha mais riquezas. Então, o Egito era um lugar de segurança, né? Era a potência mais forte da região, era um lugar que, em geral, não dependia do clima, eles podiam ter o sustento por causa da irrigação. Então, era um lugar que representava todos os aspectos da autossuficiência humana. Então, o que eu tenho visto nessa ordem de Deus para Isaac é esse chamado de Deus para todos nós. Nosso chamado também é de receber um legado. O legado não começou, como
a gente costuma dizer assim, nós não precisamos reinventar a roda, as coisas que Deus planejou, o caminho de Deus, a redenção, nós recebemos pronto. Nós não precisamos descobrir, nós sempre precisamos ter revelação e entender de uma forma mais plena, mas nós recebemos pelas Escrituras, pelas gerações passadas, nós recebemos tudo pronto. Então, como Isaac, nós temos as promessas, nós temos o legado, mas nós temos também uma grande tentação, e muitas vezes nós fazemos isso, de abandonar a nossa posição no lugar que Deus nos chamou para ocupar. Eu sei que isso tem que ser aplicado na vida de cada um, e não só individualmente, mas coletivamente. O que Deus nos chamou? Qual é o chamado de Deus para nós? Como eu disse, para Isaac era não sair de jeito nenhum. Jacó recebeu permissão para sair, para buscar, para fugir de Esaú, e foi onde ele encontrou suas esposas e tal, mas depois, no final da vida de Jacó, Deus falou que ele podia descer para o Egito, lá no tempo da seca. Então Deus tem planos diferentes em momentos diferentes, mas mesmo quando eles foram para o Egito, eles tinham que manter. Deus falou assim: olha, vocês não vão se esquecer, vocês são chamados para outro lugar. E Deus até preparou circunstâncias tais que o povo de Israel não pôde se acomodar no Egito, eles foram transformados em escravos. Então, nossa vida, o nosso chamado, pensando aqui especificamente com Isaac, o nosso chamado é ficar na terra. O que significa isso? Nós somos chamados para ser forasteiros. Eu vou ler, a gente sempre acaba lendo esses textos no Novo Testamento, mas são textos que nos ajudam a entender esse chamado, e eu acho que é um dos pontos principais, uma das lições principais da vida de Isaac, que ele foi chamado, essa palavra de Deus, essa mensagem de Deus para ele, foi assim: eu quero que você viva num lugar que você ainda não vai ser dono, nós ainda não estamos, nós estamos esperando Jesus voltar para realmente podermos dizer, não, agora sim nós podemos tomar posse da herança, o reino de Deus vai ser nosso na prática quando Jesus voltar. Mas, por enquanto, Ele nos deu a promessa, nós estamos vivendo na terra, só que em muitos momentos, não em todos, mas em muitos momentos, a terra que Deus nos chama para ocupar é uma terra que também tem fome, que tem falta de chuva, que não tem provisão, é uma dependência de Deus, como os 40 anos do povo de Israel no deserto, aprendendo a depender de Deus. Então, a própria terra prometida, em outras ocasiões na história de Israel, era porque eles não estavam dependendo de Deus, não estavam permanecendo espiritualmente na posição certa, mas no caso de Isaac não era, ele não estava errando em nada, mas Deus estava chamando Isaac para permanecer na terra, mesmo no tempo de seca, porque era importante ele ocupar aquela posição. Olha só como muitas vezes o nosso chamado pode não ser uma coisa muito visível, muito destacado, muito reconhecido por outros. O que Deus estava chamando Isaac para fazer é: fique aqui, não saia, não procure a saída fácil, a saída de segurança, a saída de autossuficiência humana. Não procure essas saídas, porque sabe aquela situação em que você não tem título da terra. Tem aquele direito que temos aqui no Brasil que chama uso capião, que a pessoa pode passar depois de anos a receber a propriedade, mas ele não pode sair de lá, ele não pode, se ele não ficar lá, ele não ganha. Então, mais ou menos essa ideia de que Isaac tinha que ficar
peregrinando na terra, como Abraão fez, como depois Jacó fez. Tem que ficar na terra, mesmo sem possuir, enfrentando inimigos, enfrentando condições adversas, mas mantendo a sua posição. Vamos ver, tem dois textos que eu quero ler rapidamente no Novo Testamento. Um está em Hebreus 11, versículo 13, que fala o seguinte, quando está falando aqui sobre Abraão, mas depois também sobre os filhos dele, e aí ele fala assim, Hebreus 11, 13, todos estes morreram na fé. O que quer dizer isso? Não alcançaram as promessas. Não significa que eles foram fiéis, eles mantiveram a posição da fé, mas eles não receberam o cumprimento da promessa. E essa é a parte mais difícil, porque é muito difícil esperar 25 anos para Isaac nascer. Isaac e Rebeca também esperaram 20 anos, é muito tempo para esperar. Mas um dia veio. Agora, essa promessa da terra não veio no tempo deles. E Deus já tinha falado com Abraão, olha, sua descendência vai ficar no Egito 400 anos. É muito tempo. Eu acredito que hoje nós não teremos que esperar, as outras gerações não vai esperar tudo isso, porque essa parte de esperar, nós ainda temos que esperar também, mas assim, nós estamos muito mais perto do final de todas as coisas. Mas eles tiveram que esperar, e muitas vezes, muitas pessoas, eu posso falar do meu pai, que morreu na fé, sem ver muitas coisas que ele viu, que ele acreditava, que ele passou para nós e para muitas outras pessoas, mas ele morreu na fé. E quantas pessoas, quantos profetas do passado viram a promessa daquilo que Deus faria em gerações futuras, mas não veio na geração deles. Então, todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, mas viram-nas de longe, as saudaram, quer dizer, se alegraram, abraçaram, acreditaram, não, é isso que eu creio, mas confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, esse é o chamado de um herdeiro. Esse é o chamado de ser um elo importante. O elo tem uma importância incrível numa corrente. Se o elo quebra, se o elo não faz parte, não continua, rompe a continuidade. E Deus é capaz de fazer as coisas acontecerem, apesar das nossas falhas. Mas é importante, Deus procura alguém, Deus sempre quer que uma geração dê continuidade àquilo que Ele deu para outra. Mas para isso, nós temos que estar dispostos a viver como Deus está falando com Isaac. Fique aqui, mesmo que não tenha chuva, mesmo que tenha dificuldade. Deus quer que a gente sofra? Deus vai deixar a gente morrer? Não. Ele prometeu, Deus é capaz. Eu não sei o que teria acontecido se Abraão não tivesse ido ao Egito. Mas, com certeza, o Deus que prometeu para ele sustentaria, Deus daria uma saída, Deus faria com que ele sobrevivesse. Então, era importante, era o chamado, e isso ficou mais claro para Isaac do que para o pai dele, quando o pai foi para o Egito, porque Abraão não recebeu essa ordem de Deus. Então, para Isaac, numa situação semelhante à situação que o pai enfrentou, Deus foi mais claro com ele. Ele falou assim, Isaac, eu quero que você fique, mas eu quero que você seja um estrangeiro e um peregrino, alguém que não vai experimentar o cumprimento da promessa no tempo da sua vida. E mais um texto para confirmar isso, 1 Pedro 2, versículo 11, essa aqui é só mais mostrando que Pedro, o apóstolo Pedro, está se dirigindo aos cristãos como amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne,
as quais combatem contra a alma. Então ele está dizendo, vocês têm que viver como pessoas diferentes, não fazendo parte da cultura. E é uma coisa assim muito importante para nós. Nós estamos vivendo num tempo assim no Brasil, nos Estados Unidos, em lugares assim onde os cristãos formam uma parcela maior da população. Nós temos esse sonho, e eu não falo que a gente não deva lutar para que os princípios de Deus façam parte das leis, mas de verdade, isso não vai acontecer. Já tivemos, tem histórias de vários países, principalmente quando acabaram com a escravidão, teve exemplos em que passou as leis do país, princípios corretos, princípios de acordo com a vontade de Deus. Mas, de maneira geral, você pode ver como Pedro está se dirigindo aos cristãos que vivem no mundo. Ele está dizendo, vocês são peregrinos e forasteiros. Não vai acontecer antes de Jesus voltar, de que todo o Brasil, ou todos os Estados Unidos, todo o país, ou algum outro país, temos exceções, temos alguns momentos diferentes, e às vezes é difícil a gente discernir. Será que nós temos uma chance? Mas isso é um grande assunto, não quero entrar nisso agora, sim, mas o que é que vai, o que é o chamado de Deus para nós? Qual é o mandato que nós temos? De verdade, eu sei que tem vários aspectos, tem outras épocas, o rei Davi, que governou como Deus queria, não de uma forma perfeita, mas era um homem que queria fazer, que implantou muitas coisas como Deus queria, mas nós não estamos vivendo no tempo do rei Davi. Nós não estamos vivendo numa época em que a sociedade, em que a nossa cultura vai obedecer às leis de Deus. Eu sei que tem muitas nuances, muitos aspectos, e sempre devemos apoiar e lutar pela justiça, pela retidão, pela moral, mas nós temos que entender que o nosso chamado, como de Isaac, é viver como peregrino e forasteiro, como peregrino e estrangeiro. Ele fala assim, versículo 12, o vosso procedimento entre os gentios seja correto. Quando ele fala gentios, provavelmente a igreja a qual Pedro estava se dirigindo não era só de judeus. Então, quando ele fala entre os gentios, ele está dizendo entre as pessoas que não servem a Deus. Então, nosso chamado, como de Isaac, é de estar no lugar que Deus prometeu. Qual que é o lugar que Deus prometeu? De implantar, nós estamos aqui na terra, nós estamos no lugar onde Deus falou assim, Jesus vai voltar, ele vai governar todas as nações, ele vai implantar a lei, ele vai colocar a justiça. Essa é a promessa, nós herdamos isso. Não fomos nós que inventamos, não fomos nós que descobrimos pela primeira vez. Nós somos como Isaac. Nós estamos tendo nosso encontro com Deus hoje na nossa vida, há anos, mas nós estamos tendo nosso encontro com Deus para renovar, para confirmar, para que a continuidade, para que nós sejamos um elo nessa corrente, que nós sejamos fiéis a Deus, que nós não desçamos ao Egito. Muitas pessoas, muitos segmentos, muitas partes da igreja têm descido ao Egito. Nós muitas vezes temos descido ao Egito. Mas o chamado de Deus é não vá ao sistema, não vá viva no lugar que eu chamei você para estar, na posição que eu dei para você, mas viva como alguém que não possui ainda. Nós não estamos
Nós não estamos no poder. Eu vejo com muita reserva o desejo da igreja, muitas vezes, de ter uma força no poder. Não, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. E, mais uma vez, eu não estou dizendo de não batalhar, de não desejar, de não orar para que a justiça seja feita. Mas o nosso chamado... E isso permeia todas as Escrituras, e é uma coisa, eu não tenho tempo para ler tem vários outros textos, mas tem um texto, eu não sei agora de cabeça o versículo, mas sei que em 1 Crônicas 29, quando Davi está fazendo uma oração a Deus, ele passou um encargo para Salomão e para o povo, que eles tinham que edificar o templo e tal, e o rei Davi, eles estavam na terra, rei Davi era autoridade, mas o rei Davi também disse a Deus numa oração, nós somos peregrinos. Ele reconheceu que não tem a concretização, não tem a expressão do reino de Deus ainda. E o reino de Deus não é uma lei para implantar algum princípio de Deus, da família, do valor à vida, que, para ninguém me entender mal, eu sou totalmente a favor, nós devemos zelar pelos princípios de Deus, nós devemos nos posicionar ao lado dos princípios de Deus, mas eu estou dizendo qual é o nosso chamado, qual é a posição de um peregrino, de um estrangeiro, é de alguém que recebeu algo, uma promessa, e vamos só voltando aqui para Gênesis 26, nós não vamos conseguir explorar toda essa palavra que Deus falou com Isaac hoje, mas vamos pelo menos ler o restante do que Deus falou com ele, e vamos procurar entender qual é esse chamado de herdeiro. Qual é esse chamado de alguém que ainda é um tipo de limbo, né? Porque ele tem a promessa, Deus está dizendo, essa terra vai ser sua, vai ser dos seus descendentes, mas por enquanto não é. E você tem que ficar aqui. Vamos ver o que ele fala. Então, versículo 3, ele fala, fique nesta terra como peregrino, como estrangeiro, e eu serei contigo. Agora nós temos uma promessa importante, e é interessante a gente observar que Deus, aqui tem algo que Deus falou de maneira especial para Isaac, até para mim foi uma descoberta, porque assim, eu serei contigo, é meio implícito em tudo que Deus fala, quando Ele faz uma aliança, é claro que Deus está prometendo estar com a pessoa, né, com Abraão, com Isaac, mas é interessante que para Abraão, que Deus falou várias vezes, Deus nunca falou, eu serei contigo. É interessante isso. Primeira vez, com Jacó, Deus falou mais de uma vez. Então, como se fosse uma nova ampliação, como se fosse algo especial que Deus estivesse falando com Isaac, Deus falou com Jacó depois. Então Jacó também herdou e entrou em algo que Deus tinha dado para o pai dele. Mas aqui é a primeira vez que Deus fala, eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras. Todas as terras. É interessante que está no plural aqui, é como se fosse, não só, eles não tinham assim, essa divisão por países, por nomes, mas assim, eles sabiam o que era o Egito, mas todas essas terras, a terra onde tinha Abimeleque, a terra onde Ló tinha ido, né, já estava aqui, nessa época já estava destruído, mas todas as terras ao norte, ao sul, como Deus falou com Abraão, leste, oeste, eu darei tudo isso aqui. Então, Deus está dizendo, eu estou me comprometendo, isso aqui é uma promessa, eu já fiz essa promessa para o seu pai, estou fazendo para você, todas estas terras eu darei a ti e a tua descendência,
e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. É muito interessante que Isaac, como esse herdeiro, Deus está falando de uma forma bem clara que, Isaac, você vai receber a continuação daquilo, ou a confirmação daquilo que eu já prometi para seu pai. Então, ele até está dizendo assim, isso não é para desmerecer, isso é algo assim, inclusive, que nós precisamos entrar, como falei do exemplo de Watchman Nee, mas como todas as gerações, em todas as continuidades das gerações de uma para outra, nós temos que nos firmar naquilo que Deus deu para as gerações anteriores. Mas não é como se fosse uma cópia. Não é como se, assim, é uma confirmação, mas eu quero dizer assim, não é uma coisa mecânica, porque Deus está falando com Isaac. Aliás, dos 3 patriarcas, Abraão é o único que não está registrado que ele, num momento, numa cerimônia, ou num momento específico, que ele passou a bênção dele para Isaac. Nós não temos essa história. Isaac abençoou Jacó, Jacó abençoou os 12 filhos e abençoou até os filhos de José. Assim, Jacó é muito forte as histórias lá, as ocasiões em que Jacó passou a bênção dele para a próxima geração. Mas a Bíblia não fala de Abraão ter feito isso, só que Deus está fazendo isso. É claro que Abraão deve ter passado histórias, deve ter contado, assim, pelo menos não temos um relato de uma coisa específica dele falar assim, Isaac, agora eu vou passar minha bênção para você. Mas Deus está passando. Deus, é claro que a bênção do pai é importante, mas a coisa mais importante é eu ter um encontro com o Deus de meus pais. Então, eu preciso ter uma convicção, uma consciência de que o que Deus está fazendo hoje precisa ter uma continuidade com as gerações anteriores, e principalmente com as primeiras gerações. Mas durante toda a história, nós precisamos honrar, nós precisamos dar sequência, nós precisamos entender o legado de nossos pais na fé. Então nós precisamos ter essa conexão com o que Deus fez anteriormente, porque Deus não vai mudar o plano dele. Deus não mandou Jesus, o filho dele, como alguém que veio avulso, fora de continuidade. Deus mandou Jesus como filho de Davi, como filho de Abraão. Então, é muito importante que nós estejamos conectados com nossos pais na fé. Mas é tão importante quanto isso, nós temos um encontro com o Deus dos nossos pais, que vai confirmar aquilo que vem dos pais, porque nem tudo que vem dos pais é bom. E como já disse, Isaac, agora nesse capítulo, vai repetir um erro, um erro de caráter, de mentir, de se proteger, de colocar a esposa dele em risco, de colocar não só a esposa dele em risco, Abraão fez isso 2 vezes, mas também de colocar o plano de Deus em risco. Como disse, é bem provável que nessa história, Isaac e Rebeca não tivessem os filhos ainda. E Abraão fez isso 2 vezes com Sara. Se Faraó, se o rei de Gerar pega a esposa de Abraão, ou se pega Rebeca, acabou. É claro que Deus sempre tem uma estratégia, mas os maridos estavam colocando em risco, além de, assim, de não ter a mínima ideia, assim, eu preciso colocar minha vida em risco para proteger minha esposa. Mas, além disso, eu não posso colocar em risco o plano de Deus. Eles já sabiam qual era o plano de Deus. Então, Isaac repetiu
o erro do pai dele. Então, isso foi uma herança que não foi boa. Mas Deus colocou para ele, olha, versículo 3, a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Agora aqui entra uma questão muito também profunda, porque Deus está falando com Isaac que ele fez um juramento para Abraão. Deus não vai voltar atrás no juramento, ele vai fazer o que ele cumpriu. Só que ele está falando com Isaac, o filho, dizendo o seguinte: olha, fique aqui na terra, e aí eu vou confirmar o juramento que eu fiz para seu pai. Ou seja, se Isaac não ficasse, o plano de Deus não seria anulado. Mas isso é uma área assim, bem difícil da gente entender, mas eu citaria o juramento, um grande exemplo é o juramento que Deus fez para Davi. Deus fez um juramento para Davi, que nunca faltaria um filho dele para se assentar no trono. Mas Deus falou assim: se os teus filhos não forem fiéis, eu vou castigá-los, eu vou tratar com eles, porque Deus não vai simplesmente falar assim: tudo bem, eu prometi, agora eu não vou nem fazer questão que sejam fiéis. Não, eles tinham que ser fiéis, senão Deus iria tratar, e o Salmo 89 entra nessa questão e até mostra que Deus vai cumprir o juramento através do Messias, que era descendente de Davi. Mas percebe, Deus fez um juramento, mas quando os homens não foram fiéis, ele não manteve o juramento com os filhos. Então, Isaac está aqui, era como se Deus estivesse falando assim: olha, Abraão, eu não sei o que Deus ia fazer, Deus não seria infiel a Abraão. E Deus sempre tem, isso é um dos mistérios na Bíblia, como Deus, ele promete, ele vai cumprir, mas é necessário que nós também sejamos fiéis, porque senão nós podemos não fazer parte. É mais ou menos como João Batista falou assim: vocês não precisam falar que vocês são filhos de Abraão e automaticamente vocês vão herdar todas as promessas de Deus a Abraão. Ele falou assim, João Batista falou assim: Deus pode levantar pedras como filhos de Abraão. Então, Deus não vai ser infiel a Abraão, mas pode ser que a gente não entre nessa sequência, nessa continuidade da bênção. Mas o que ele está dizendo é: a ti e à tua descendência darei todas essas terras, se você ficar na terra, se você peregrinar, se você ficar onde eu estou mandando. Versículo 4: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Então, eu queria mostrar essa ênfase na terra. Versículo 2 fala da terra, versículo 3 fala, seja peregrino nessa terra, fala depois, no versículo 3 também, eu darei a ti e a tua descendência todas estas terras. Versículo 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, são coisas que ele já tinha prometido para Abraão, e lhe darei todas essas terras, fala de novo, e por meio dela, da descendência, ou do descendente, todas as nações da terra serão benditas. Então nós temos todos os aspectos da promessa que Deus deu originalmente a Abraão. Deus está confirmando, Deus está repetindo. Então, Isaac herda a promessa, mas ele herda essa promessa também precisando manter um relacionamento vivo com Deus. Não tem aliança com Deus sem ter um relacionamento com Ele. Não tem continuidade mecânica. Deus falou com o povo de Israel muitas vezes: olha, se vocês não forem fiéis, eu vou tirar vocês, vou mandar para o exílio, vocês vão ser espalhados pelas nações.
Vocês não vão herdar as promessas mecanicamente porque vocês são filhos. Então, ele está dizendo, toda essa promessa, toda essa aliança que eu fiz com Abraão, eu estou renovando com você. Então, eu acho maravilhoso isso. Isaac herdou, mas ele herdou a oportunidade, a oportunidade de dar continuidade, porque ele era filho, mas ele foi chamado, ele foi convidado para fazer parte de algo e tinha que ser um relacionamento vivo. Esse versículo 5 nós vamos explorar um pouco mais na próxima aula, mas vamos ler aqui, porque Abraão obedeceu a minha voz. Então, nós temos a ênfase aqui nessa mensagem, nessa revelação de Deus para Isaac, nós temos a ênfase na terra, porque esse era o chamado de Isaac, de ser um peregrino na terra, de habitar ali sem possuir, mas sem abandonar. Então, era uma posição difícil. Em Hebreus 11, eu só li um versículo, mas Hebreus 11 fala bastante sobre Abraão, como ele esperava a cidade que tem fundamentos, e como ele realmente ele tinha esse chamado de estar ali, obedecendo a voz de Deus, mas sendo realmente um peregrino, não possuindo ainda a concretização. Então, tem a ênfase na terra, mas tem a ênfase também que tudo que Isaac estava recebendo de Deus, tudo que Deus estava dando de uma forma direta, pessoal, estava dando para Isaac, mas Deus estava dizendo, tudo isso que eu estou dando para você é porque Abraão ouviu. Como é que Abraão recebeu isso? Como é que Abraão viveu isso? Como é que você vai dar continuidade? O que você está herdando, o legado que você está recebendo, não é uma conta bancária, não é um título de uma terra que seja o que você fizer. Você pode fazer o que quiser, mas assim, é seu. Não, Deus está dando algo precioso, e eu queria só... Talvez a gente fale um pouco mais, mas eu queria falar sobre uma palavra no versículo 5, porque fala assim, porque Abraão obedeceu a minha voz, a minha tradução aqui fala obedeceu. A palavra não é obedecer, e até alguém, eu não conferi isso, mas alguém disse que não existe a palavra obedecer no hebraico. A palavra é ouvir. Abraão deu ouvidos, Abraão prestou atenção, Abraão valorizou a minha voz, Abraão tinha um relacionamento, eu falava e ele ouvia. Então, o que Isaac está recebendo? Ele está recebendo um pacote, ele está recebendo um tesouro, mas é um tesouro que é vivo, não é um documento. E depois, quando vem a lei, nós temos a impressão que é um documento. Nós temos uma impressão que eu tenho que assinar, eu tenho que ser membro, eu tenho que obrigações, eu tenho que fazer isso e aquilo. Mas sempre, sempre, nas Escrituras, Deus sempre quis mostrar é uma relação, é de pai para filho, é de marido para esposa, é uma relação, é uma coisa de amor, é uma relação viva. O que Deus está dando não é um documento legal, não é uma coisa morta, uma coisa escrita, é uma coisa viva, porque Abraão deu ouvidos, prestou atenção à minha voz, e guardou. Agora aqui ele fala 4 palavras. Abraão prestou atenção e ele guardou. O que ele guardou? Aí vai depender bastante, tem muitas traduções e eu sei que as palavras admitem mais de uma tradução, mais de um sentido. Mas eu tenho um pouco de bronca, apesar que eu não sou um tradutor, eu não entendo, não sou estudioso das línguas originais,
Mas, assim, o pouco que eu estudo, assim, né, sempre nas aulas eu falo sobre Hesed, uma palavra maravilhosa, assim, que tem nas Escrituras, tem um significado maravilhoso, mas numa mesma tradução, numa mesma versão da Bíblia, uma hora eles traduzem essa palavra de uma forma, outra hora eles traduzem de outra forma, aí você não sabe qual é essa palavra. E aqui também nós temos uma palavra muito significativa, que é a primeira das 4 palavras. Ele guardou o quê? Na minha tradução está: ele guardou o meu mandado, ele guardou os meus preceitos, ele guardou os meus estatutos e ele guardou as minhas leis. Agora, quando você lê isso aqui, parece que Deus deu um código de lei, um código civil, uma lista de leis. Deus não fez isso com Abraão. Isso vai acontecer depois com Moisés. Mas Abraão não tinha uma lista de leis. Então, por que ele fala aqui? Abraão, ele deu ouvidos à minha voz e ele guardou. Aí tem 4 palavras que às vezes parece tudo mais ou menos igual, é tudo lei, tudo mandamento. Mas eu vou falar hoje, sim, eu só quero chamar a atenção para essa primeira, que nessa tradução, acho que é uma tradução pelo menos melhor. Ele guardou o meu mandado. Talvez a melhor palavra seria encargo. Por exemplo, essa mesma palavra aqui, ela é usada assim, por exemplo, quando Deus deu uma responsabilidade especial para os levitas, para os sacerdotes, para cuidar das coisas sagradas, só eles podiam mexer. É como alguém que tem a chave do cofre, ele tem que dar conta do que está no cofre, sei lá. Você pode pensar em várias imagens ou várias ilustrações. Mas o que Deus está falando com Isaac é: Abraão guardou, ele guardou o que eu dei para ele, que era uma coisa preciosa, que era a minha amizade, que era um encargo, que era uma aliança. Deus deu a Abraão não só a promessa de ter não só deu um filho do milagre, não só falou assim: um dia seus descendentes vão ter a terra, mas Deus deu a Abraão uma coisa preciosa, que era amizade, que era o relacionamento, que era um encargo de Deus. Abraão, você vai ser o início do meu instrumento para trazer redenção para toda a terra. Então, o que é que Abraão guardou? Ele observou quando Deus falou assim: quero que você circuncide seus filhos. Abraão fez. Quando Deus falou assim: leva seu filho para sacrificar, ele fez. Esses são mandamentos, esses são coisas que são ordens que Deus deu para Abraão. Mas acima de algum mandamento, de alguma instrução, a última palavra aqui, minhas leis, é aquela palavra Torá, que é instrução, mas a coisa principal, é como se no hebraico não tem essa pontuação, mas é como se fosse assim: Abraão, ele deu ouvidos à minha voz, e ele guardou o meu encargo. 2 pontos, aí tem os mandamentos, as instruções, as coisas que Deus deu para ele, né? Mas a palavra central, a chave de tudo é: Abraão guardou o meu encargo, a minha responsabilidade. Ele considerou o que eu dei para ele como um tesouro, a amizade, a aliança, o relacionamento. Então, nós vamos parar por aqui hoje, mas o versículo 6 é uma conclusão importante. Assim habitou Isaque em Gerar. Ou seja, Isaque atendeu. Isaque falou assim: tá bom, Deus, eu vou ficar aqui. Então, esse é o chamado especial, é um chamado muito importante, é um chamado que tem tudo a ver com o nosso chamado de sermos também peregrinos, de entendermos, e essa parte mais prática disso tem que ficar mais claro, tem que ficar mais... É algo que eu estou buscando, acho que o povo de Deus precisa buscar, que o reino de Deus, que ainda não é uma realidade invisível, exterior, Deus não reina na terra ainda,
mas Deus deu a nós uma responsabilidade, um encargo pelo reino de Deus. E Ele nos pede para ficar nessa posição, para não fugir para um sistema humano, para uma segurança humana. Para isso, na prática, Deus tem que mostrar para cada indivíduo, mas especialmente isso hoje é uma posição coletiva. O que Deus está nos chamando para preservar, para ocupar? Ele nos chama para ocupar uma posição. Quando Israel, se Isaac tivesse saído da terra, que Deus ido para o Egito, ele teria perdido uma posição. O plano de Deus teria recuado, teria retrocedido. Então, quantas vezes isso tem acontecido na história? Nós retrocedemos e perdemos algo que Deus queria que a gente guardasse, que a gente ficasse naquela posição, para que um dia a plenitude fosse nossa. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos ver o nosso chamado. Não vamos pensar que Isaac foi uma pessoa sem importância no plano de Deus, ou que o chamado dele tenha sido algo de segunda importância. É muito importante. Mais do que qualquer outra coisa, é a gente entender onde Deus nos chamou para estar, em que posição, como é que nós podemos manter uma posição de fé, sem alcançar as promessas, mas sem abandonar a nossa posição de peregrino. Pai, nós pedimos que isso fique claro para nós, que nós possamos saber quais são as posições que o Senhor quer que a gente mantenha, a própria posição de família, a própria posição de comunhão, de manter, ó Deus, um testemunho daquilo que realmente o Senhor quer depois produzir numa escala muito maior, mas o Senhor quer produzir em pequenas células, em pequenos relacionamentos, em posições especiais que o Senhor nos chama para ocupar. Nós pedimos, ó Pai, que nós tenhamos também uma clareza, qual o legado que nós estamos recebendo, que possamos ter esse contato vivo contigo para renovar e para confirmar e para entender que realmente aquilo que o Senhor fez com outras gerações, o Senhor quer transmitir para nós, e que nós, hoje, que nós ocupemos esses lugares que o Senhor deseja para nós. Isso que nós pedimos ajuda, porque nós realmente somos muito falhos e sempre estamos fugindo para saídas mais cômodas para nós, mas que o Senhor nos ajude a ser peregrinos como o Senhor deseja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.